Olá, meus queridos e queridas, aqui é o professor Reginaldo Paiva, mais uma vez, professor de Sociologia. Espero que estejam todos bem. Vamos estudar um pouco hoje sobre método sociológico, tá? Entendendo que a gente já tem uma base do que seria os fatores históricos em que se deram o surgimento da sociologia, as questões históricas, sociais, políticas, econômicas, né, e as suas interações até os nossos dias. As questões de conhecimento da coletividade, a ideia de senso comum, de sabedoria tradicional e por que é importante para a sociologia. E aí agora a gente entra no método sociológico, tá ok? É uma aula um pouco técnica, certo? Afinal de contas, nós vamos aprender agora como o sociólogo ele produz a sociologia, tá ok? Como o sociólogo ele produz postulados sociológicos, né? Como ele pesquisa um determinado grupo, tá ok? E é claro que a sociologia, o método sociológico, né, a sociologia em si, ela possui um método, assim como outras ciências. Todavia, o método sociológico ele difere, por exemplo, de uma ciência exata, né? Na ciência exata, a gente tem um método que você, por exemplo, se você vai a um laboratório, você leva um determinado conteúdo, um determinado componente, certo? E você analisa ele sob determinado método e você percebe que ele sempre resulta da mesma forma, sempre finaliza esse resultado da mesma forma, independente de quem o faça. Se utiliza o mesmo método, ele sempre resultará da mesma forma. Diferente do método sociológico, você vai perceber que, por mais que indivíduos utilizem o mesmo método em mais de uma pesquisa, a gente vai perceber que no método sociológico o resultado se dará de forma diferente. Por quê? Porque enquanto no método científico de uma ciência exata nós utilizamos coisas como objeto, o objeto estudado no método sociológico são pessoas. Então perceba a subjetividade, a multiplicidade de pensamentos, a multiplicidade de formas de responder, de ver o mundo, de enxergar os questionamentos. Por isso nem sempre ou quase nunca os resultados se apresentarão tal qual como se apresentam numa ciência exata, tá? Por mais que o rigor científico utilizado seja comum, tá certo? Os resultados são diferentes. Por quê? Porque não são coisas que são estudadas, são pessoas, e pessoas têm mentalidades, por mais que residam em determinado grupo, ou no mesmo contexto, no mesmo grupo, essas pessoas possuem mentalidades diferentes, o que condicionará respostas diferentes. E aí, o que resultará em resultados de pesquisas diferentes, tá ok? É claro que o pesquisador, ele precisa entender que no método sociológico, na pesquisa sociológica, ele produzindo sociologia, ele é parte integrante da pesquisa, né? Então, ele precisa ter, de certa forma, uma isenção, tá certo? De ser isento, por mais que ele reconheça, e ele precisa reconhecer que ele possui ideologias, possui formas de ver o mundo, tá certo? A sua análise, né? A sua forma de ver o mundo não pode interferir na sua análise, né? Então aí há necessidade de existir uma verdade intelectual, tá certo? E não uma desonestidade intelectual. Precisa ter um rigor epistemológico, tá ok? Entendendo o sociólogo que ele pode, em muitos casos, mesmo às vezes sem querer, interferir na pesquisa apenas em apresentar algo que é muito seu e não daquilo que ele se deseja alcançar. É claro que nós vamos ver que intencionalmente alguns pesquisadores eles colocam na sua pesquisa respostas pré-estabelecidas para que ele chegue a um determinado resultado já pré-determinado. Todavia, isso faz parte de um método que é utilizado, tá certo? E não como uma pesquisa que se tem a pretensão de chegar a um resultado por meio de má-fé, tá certo? No sentido de que o pesquisador ele quer que seja assim, então ele vai mexer no processo, no método, para que chegue ao resultado que ele quer e não ao resultado que realmente se daria, tá certo? Então, a gente precisa entender que para se produzir sociologia, a gente precisa entender que a sociologia é uma ciência empírica, quer dizer, a sociologia é uma ciência que se dá por observação, que se dá na prática. O sociólogo ele vai ao campo e ele
analisa a sociedade, ele analisa aquele grupo, ele vê aquela determinada coletividade, tá ok? Todavia, um grande instrumento que é necessário às mãos, tá certo? No exame dessa coletividade, desse grupo, é o projeto de pesquisa, tá certo? É uma ferramenta indispensável na análise e na produção de um postulado sociológico, tá certo? Por quê? Mas, Reginaldo, você não disse que o sociólogo, ele analisa a sociedade, né? Não basta só isso, basta, mas todavia a gente precisa entender que analisar a sociedade, isso é muito amplo, né? O sociólogo, para a produção de um postulado da sociologia, um postulado sociológico, ele precisa fazer um recorte de uma sociedade, tá? E aí a gente vai ver nos demais slides, tá? Então ele precisa obedecer a um rigor de uma pesquisa, de um projeto de pesquisa que eu coloquei para vocês aí. Ele vai seguindo necessariamente essa estrutura, a escolha do objeto estudado, tá certo? O sociólogo, ele não produzirá um postulado sociológico, ele não produzirá sociologia se ele não souber o que é que ele estuda. Então é necessário escolher o objeto. Ou seja, ele precisa fazer o recorte, aquilo que eu falei para vocês, recortar aquilo que ele quer estudar. Então, por mais que você diga que a sociologia estuda a sociedade, para levantar-se uma teoria sociológica, ele precisa fazer um recorte de um determinado grupo. Então, esse é o objeto, tá? Então, ele depois disso elabora uma pergunta inicial, depois cria uma hipótese, coleta dados, e depois vai analisar esses dados, tá ok? E vai concluir, finalizando aí a pesquisa. Com essa conclusão, ele refuta essas hipóteses que ele levantou no início ou confirma, tá? E aí a gente vai, no decorrer da aula, entender cada ponto desse do projeto de pesquisa, entendendo no final como o sociólogo ele produz a sociologia, qual é o método utilizado. E aí nós vamos por etapas, entendendo aquilo que eu já falei para vocês, né? O sociólogo ele precisa fazer esse recorte. Então, no primeiro passo é a definição do objeto de estudo, tá certo? Qual é o nosso objeto de estudo? Qual é o tema, tá certo? Então, é esse ponto de partida, né? O sociólogo, ele precisa fazer esse recorte, volto a dizer, daquilo que ele quer estudar, para que ele consiga prosseguir nas demais etapas, tá certo? Então eu trouxe para vocês essa charge da Mafalda, em que ela diz por que os homens ganham mais que as mulheres. Esse é um recorte, né? Esse é um questionamento que a gente vai ver depois no segundo passo, que seria a problemática, mas esse é um questionamento que recorta qual é o objeto de estudo, tá certo? Negros e brancos têm as mesmas oportunidades de trabalho, né? Esse é um recorte de um objeto de estudo. Qual a influência da vida na cidade em nossa saúde mental? Tá certo? Então, são pontos de partida, são perguntas, tá certo? Em que norteará os próximos passos do método sociológico, tá certo? Da pesquisa sociológica, tá ok? Então, definindo qual é o objeto, sabendo qual é o objeto que eu preciso analisar, que eu preciso estudar, tá certo? Eu posso passar para as demais etapas. Segundo passo, a problemática da pesquisa, tá certo? Nem todo problema social é um problema sociológico, tá certo? Repito, nem todo problema social é um problema sociológico, tá? Eu trouxe essa imagem para vocês, que ela remete, por exemplo, a uma falta de água, uma escassez, uma seca, tá certo? Uma falta de água em uma determinada região, em uma determinada comunidade, tá? E aí, a falta de água por si só é um problema social? É, mas ela não é um problema sociológico. Tá certo? Se o que nos perguntamos sobre isso traz uma problemática, ou seja, uma reflexão sobre as relações sociais que envolvem essa falta d'água, aí sim é uma problemática sociológica. Percebe? Se nós perguntamos quais são as políticas públicas, ou pelo menos qual é a falta de política pública, qual é a falta de interesse, qual é a ação ou omissão dos governantes em que resulta essa falta de água para essa comunidade. Percebe? Essa reflexão, esse questionamento é uma problemática sociológica.
Tá certo? Então a falta d'água por si só é um problema social, mas não é um problema sociológico. Quando eu questiono por que da falta d'água, eu estou formulando um problema sociológico, percebe? Então, a problemática da pesquisa consiste em fazer uma ponte entre o problema social constatado e as teorias sociológicas que contribuem para análise e melhor compreensão da questão levantada. Tá certo? Então, entendendo isso, formulando essa problemática da pesquisa, a gente vai para o terceiro passo, que é a definição da metodologia. E aí eu preciso, claro, justificar. Eu utilizei nessa pesquisa a metodologia, foi por meio de um método quantitativo, qualitativo, eu preciso justificar por que eu utilizei isso. Tá certo? O porquê da escolha. E aí, claro, os nomes eles se auto-explicam. O quantitativo é por quê? O quantitativo, no método quantitativo, a gente quer avaliar a frequência, tá certo, de ocorrências daquele fenômeno social, tá certo? Então, para isso, a gente vai se ater e precisar do auxílio de dados estatísticos. Eu quero saber quantas vezes aquele fenômeno social ele acontece. Diferente do método qualitativo, que eu não quero saber quanto, mas eu quero saber como. Percebe? Eu quero qualificar, eu quero caracterizar, especificar o objeto pesquisado. Percebe? Então, eu não quero saber no método quantitativo, eu quero saber quantas vezes, eu quero números, eu quero dados. Ao passo que no método qualitativo, tá? No método quantificativo, a gente quer saber quantas vezes aquela coisa se repete. No método qualitativo, eu quero saber como aquela coisa acontece. Ok? E aí, claro, se eu escolho um método quantitativo eu tenho que saber, é um método quantitativo aberto? É fechada essa pesquisa? Tá? Na pesquisa aberta, o próprio nome vai dizer, há uma liberdade para que o indivíduo ele apresente, o indivíduo pesquisado, ele responda como ele bem entender, livremente, tá certo? Ao passo que a fechada, eu vou apresentar a ele respostas pré-definidas, né? Aquilo que eu falei para vocês, o sociólogo, o pesquisador, ele pode em alguns momentos interferir no processo de pesquisa no sentido de que ele pode escolher o método que melhor adequa a ele, tá certo? Que melhor se adequa, na verdade, ao objeto pesquisado. Então, no método quantitativo fechado, ele pode apresentar respostas pré-estabelecidas que ele já traz para que o indivíduo possa escolher qual é a resposta. Mas as respostas já estão pré-fixadas e apenas o pesquisado irá escolher qual é a resposta, diferente do método aberto, em que o indivíduo pesquisado ele responde livremente da forma que ele bem entender. Tá ok? Se a gente escolhe, por exemplo, o método qualitativo, como será a coleta desses dados? Seria por grupo focal? Seria por meio de etnografia? Seria por entrevista? Se essa entrevista, se for por entrevistas, essas entrevistas seriam abertas ou semi-estruturadas? Né? E aí a gente vai entender cada uma delas. O que seria o grupo focal, professor? O grupo focal seria aquele que mais se aproxima de um experimento levado a laboratório. Por quê? O grupo focal, a pesquisa qualitativa, utilizando o seu método qualitativo por grupo focal, é muito utilizada, por exemplo, em pesquisas para aferir a reação dos indivíduos em campanhas publicitárias, em campanhas eleitorais, se dá da seguinte forma. O indivíduo, o pesquisador, na verdade não pode ser é um grupo de pesquisadores, eles levam alguns indivíduos a uma sala, e essa sala de preferência seja espelhada, né, que eles consigam ver as pessoas que estão lá dentro, e aí essas pessoas serão submetidas a uma espécie de teste. Coloca-se para elas, por exemplo, um vídeo em que elas terão que assistir esse vídeo e os pesquisadores de fora da sala espelhada, eles precisam ver a reação e anotar qual foi a reação daqueles indivíduos pesquisados em ver aquele determinado conteúdo. Por quê? Porque aí é um recorte que eles fazem e eles têm, pelo menos, não 100%, mas ele tem, de certa forma, um dado de como será a reação do grupo, dos seus consumidores, por meio daquele grupo que já foi estudado.
Essa é a pesquisa qualitativa utilizando-se do método qualitativo por meio de grupo focal. Existe a etnografia. Essa etnografia, o indivíduo ele se insere no contexto, ele se insere no grupo. A gente tem um dos grandes antropólogos e pioneiro na etnografia, que é o Malinowski, o Bronislaw Malinowski, em que ele viveu junto com algumas tribos, tá certo? Aprendeu, e é esse o intuito da pesquisa, viver com aquele grupo, entender as suas relações interpessoais, entender a sua estrutura, a sua cultura, a sua vestimenta, os seus princípios, os seus valores, as suas crenças, tá certo? E fazer anotações no seu caderno de campo, tá certo? Para depois ele transcrever densamente, tá certo? Ele vai transcrever tudo o que viveu, como é a cultura, tá certo? Por quê? Porque ele viveu tudo aquilo e ninguém melhor do que ele, que viveu na pele, viveu sob aquele grupo, para notificar como tudo aconteceu, tá certo? E aí, quando Reginaldo, que ele pode parar, ele pode sair daquele grupo que ele estava pesquisando, por exemplo, numa tribo que ele foi pesquisar, quando é que ele pode sair e começar agora a escrever e a levantar um dado sociológico? Ele precisa viver junto com aquele grupo ao ponto de que ele chegue a um certo momento da vida que as relações que se dão naquele contexto não sejam mais espantosas para ele. Por quê? Porque quando não é mais espantoso para ele, por exemplo, um indivíduo que vai viver numa tribo indígena e ele chega um momento da vida que ele viveu tanto, né, com aquele grupo, que as relações, a cultura não é mais espanto para ele, é porque ele já se adequou, tá certo? Ele entendeu tudo aquilo, então ele está pronto para relatar toda essa experiência. Isso é etnografia. Isso é um método de pesquisa qualitativo por meio de etnografia. É a inserção do pesquisador dentro do contexto, tá? E aí a gente tem também a entrevista, tá? O próprio nome já vai dizer tudo, tá certo? As entrevistas elas podem ser abertas ou semi-estruturadas, né? Da mesma forma que a qualitativa, a quantitativa que a gente falou. A qualitativa pode ser aberta no sentido de que o indivíduo ele vai também ter liberdade para apresentar as respostas, tá certo? O pesquisador ele não pode interferir nas respostas, diferente da semi-estruturada, que o pesquisador vai trazer formulações e respostas já pré-estabelecidas, tá certo? Para que o pesquisado responda, ou melhor, escolha já dentre as respostas que ele já pré-formulou, tá ok? Isso muito semelhante ao método quantitativo. Agora, no método qualitativo também se dá dessa mesma forma, tá ok? Esse é o terceiro passo, que é a definição da metodologia. Para minha pesquisa, as circunstâncias me favorecem que eu conseguirei, por exemplo, melhor resultado utilizando o método quantitativo. Então, eu preciso saber, esse método quantitativo ele é fechado, ele é aberto? Não, eu acho que minha pesquisa terá mais resultado no método qualitativo. Então, preciso saber, esse qualitativo se dá de qual forma? Por grupo focal, por etnografia, por entrevista, e essa entrevista será aberta, semi-estruturada, ok? Esse terceiro passo é de grande importância porque tem muita influência no resultado da sua pesquisa, tá certo? Quarto passo é a análise. Obviamente, se a gente coleta os dados anteriormente, agora a gente precisa analisar, tá certo? E aí, por exemplo, se a gente utilizou um método qualitativo, por exemplo, a gente vai passar horas e horas transcrevendo. Por exemplo, se a gente gravou uma entrevista, a gente vai passar horas e horas transcrevendo aquela pesquisa, ou seja, é uma análise que a gente está fazendo. A gente vai transcrever aquela gravação, a gente vai perceber qual foi a entoação, a entonação, a gravidade das respostas, a certeza das respostas, se a pessoa apresentou uma resposta que a gente vê que não era muito bem aquilo que ela queria dizer, ou que não tem conhecimento sobre o que falou, tá certo? Vai perceber todas essas interações que se dão numa pesquisa
qualitativa. Se for uma quantitativa, a gente vai fazer a juntada dos formulários que foi entregue a cada pesquisado e aí tentar fazer uma mensuração por meio de gráficos e tabelas, fazendo uma estrutura mais estatística, tá certo, da mensuração desses dados, tá? No método qualitativo, eu trouxe um exemplo para vocês. Alguns pesquisadores utilizam muito desse método e deixando que as pessoas respondam, ou seja, um método qualitativo aberto, em que as pessoas coloquem numa folha de papel as respostas a possíveis a questionamentos que já foram formulados, tá certo? Por exemplo, nessa pesquisa que eu trouxe para vocês, o indivíduo queria saber o seguinte: pode-se dizer que para as mulheres ainda é mais difícil subir na carreira do que para os homens? O que você acredita nisso? Né? E aí, o indivíduo, para mensurar essa pesquisa, ele se utiliza de palavras-chave, de classificações de trechos, né? Por exemplo, se você entrevistou mulheres sobre sua inserção no mercado de trabalho, você pode utilizar as seguintes categorias, né? A questão de estereótipos de gênero, perfil de personalidade, família e filho, desigualdade econômica, hierarquia de gênero e por aí vai. Para ficar melhor e para vocês entenderem melhor, o pesquisador ele utilizou esse método nessa pesquisa e fazendo palavras-chave e percebeu que durante a pesquisa muita coisa se repetia, por mais que não trouxesse uma literalidade, tá certo? Dessas expressões ele percebeu que muitas pesquisas tocavam no estereótipo de gênero. Muitas pesquisas se repetiam sobre a ideia de família, sobre a ideia de filho, sobre o perfil de personalidade. Então ele foi montando essa classificação para que ele conseguisse analisar esses dados e chegar a um determinado resultado sobre aquilo que ele queria pesquisar, que era o quê? Era a inserção no mercado de trabalho, a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Então, ele apresenta esse questionário, aí faz essa pergunta às mulheres. Pode-se dizer que as mulheres ainda é mais difícil subir na carreira que os homens? E aí, eu trouxe como exemplo para vocês a resposta de Ana Paula. Perceba como as classificações que o indivíduo apresentou, elas incidem na resposta que a pesquisada relatou. Ela diz o seguinte: entendo que, por um lado, vemos que existem barreiras reais que se colocam às mulheres, ainda que não sejam explícitas. Por exemplo, as mulheres que têm filhos, né? Primeiro, onde foi que a gente incidiu? Qual foi a classificação que essa resposta já trouxe? A classificação de família, a classificação de filhos. Então, essa foi uma classificação que o pesquisador percebeu que se repetia, né? Muitas mulheres falavam sobre a dificuldade de se trabalhar, pois tem filhos, pois tem famílias, pois tem a casa para dar de conta, tá certo? Então, ele foi criando essas classificações, depois dando continuidade. São muitas vezes vistas como menos comprometidas com o trabalho. E aí ele viu que se repetia bastante também isso, então ele atribuiu isso à categoria de estereótipo de gênero ou personalidade, tá? Continuando, o que inevitavelmente as coloca em uma posição de desigualdade de oportunidade. E aí ele coloca esse estereótipo, essa classificação no trecho, na palavra-chave de desigualdade econômica ou hierarquia de gênero. E por aí vai, tá certo? Então você perceba que é um método utilizado para se fazer análise de pesquisas qualitativas, é a criação de palavras-chave, tá certo? Por mais que as respostas não tragam expressamente as palavras-chave que você elencou, mas você vai perceber que elas tocam diretamente sobre esse assunto, tá certo? Quando a pesquisada diz assim, olha, no finalzinho, também tem questão econômica, né? Eu, por exemplo, neguei algumas oportunidades de trabalho porque deixar a filha na creche era mais caro do que o salário que me ofereciam. Então você percebe o quê? Que deixar a filha na creche entra nessa questão novamente familiar,
né, mais caro do que o salário que ofereciam, entra na questão de desigualdade econômica, desigualdade salarial entre mulheres e homens e a própria hierarquia de gênero. Percebe? Então você perceba que é uma forma de se analisar dados, é a criação de classificações, tá? E aí, para finalizar, o quinto passo é a conclusão. E aí a gente precisa entender que é nesse lugar que a gente vai responder a todos os segmentos, a todos os postulados, tá certo? Entendendo que é aqui que a gente não pode deixar ponto sem nó, tá ok? É aqui que o sociólogo, que o pesquisador precisa responder, além de entender que nesse lugar é onde ele precisa refutar ou confirmar a hipótese que ele levantou no início da pesquisa, tá certo? E aqui que ele precisa responder também sobre sua pesquisa. Como você se colocou na pesquisa? E ele precisa responder qual foi o que foi mobilizado em você através da pesquisa, como se desenvolveu sua relação com o objeto estudado ao longo da pesquisa, tá certo? São também questões que devem ser colocadas na conclusão da pesquisa sociológica feita pelo sociólogo, pelo antropólogo, pela pessoa das ciências humanas. É nesse lugar, na conclusão, em que o indivíduo precisa entender que ele está como se ele estivesse apresentando um relatório para uma pessoa que é muito cética, que gosta de perguntar por que foi assim, tá certo? Então, é como se você estivesse contando para alguém tudo que você fez e por que você fez. Né? Por que eu segui esse método e não o outro? Porque esse método é muito mais favorável ao resultado da pesquisa e não o outro. É nesse lugar em que a gente vai colocar isso, tá ok? Para finalizar, eu trago para vocês, para a gente relembrar, qual seria o esquema, tá certo? Para a produção do método sociológico. O método sociológico é a produção da pesquisa. A gente precisa entender que surge primeiro com o tema, tá? Depois, esse tema tem grande relação com o objeto de estudo. Eu não tenho como pesquisar, eu não tenho como estudar uma coisa se eu não sei o que é que eu estou estudando, tá certo? Depois, quando eu sei, eu descubro o que é o meu objeto estudado, quando eu faço esse recorte da sociedade, tá? Eu passo para o meu problema de pesquisa, tá certo? Depois eu vou para os meus objetivos, onde eu quero chegar. Eu não pesquiso uma coisa, o sociólogo não pesquisa uma coisa para que no decorrer do estudo ele vá se perguntando onde ele quer chegar, ou no decorrer do estudo ele vá entrar em uma área que não era aquilo que ele desejaria, tá certo? Já na introdução, no preâmbulo da pesquisa, ele precisa entender quais serão os objetivos de sua pesquisa. E aí ele parte depois para a metodologia. E a metodologia a gente viu que ele vai ter que obedecer uma das duas. Qual? É quantitativa? Então, ele vai apresentar questionários, vai fazer uma análise baseada mais em estatística, porque ele quer mensurar quantas vezes aquele fenômeno social ele se repete. E aí ele vai terminar isso com a redação e a criação de tabelas e gráficos para aferir aqueles resultados quantificativamente. Tá? Ao passo que, se ele utiliza um método qualitativo, ele vai tanto fazer entrevistas ou observação, tá certo? Se entrevista seria uma entrevista aberta ou fechada, como a gente já viu, a observação seria por meio de quê? Por grupo focal, por etnografia, é uma forma também de se fazer pesquisa qualitativa por observação, tá? Depois ele faz análise do conteúdo que foi colhido, a depender de qual meio que utilizou, tá? E depois ele vai fazer a redação com trechos da fala e declaração dos pesquisados. Esse é o método, esse é o processo em que o sociólogo se produz sociologia, tá certo? Os postulados sociológicos que se levantam e que se tem até os dias de hoje são levantados, são estabelecidos seguindo esse roteiro, tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? E a gente se vê na próxima aula. Deus abençoe a todos.